Muito boa noite. Quem nasce, nasce para crescer. Quem cresce, cresce para frutificar. E quem frutifica, frutifica para abençoar outros, viu? Começa agora mais um programa Paulo Cavalcante, na noite de sábado, de domingo e no YouTube, a hora que você quiser. Como você sabe, nosso programa sempre traz pessoas que estão construindo, fazendo, desenvolvendo, trazendo coisas novas e motivando as novas gerações a caminharem, a andarem para frente, né? Nós estamos vivendo um momento de crise, é natural que as pessoas fiquem preocupadas, né? O Brasil sempre fica nessa gangorra, sobe, desce, sobe, e nós somos artistas em reinventar, precisamos sempre reinventar. Falando em reinvenção, eu quero citar um versículo que está em Eclesiastes 9. Eu sempre cito, eu acho muito importante essa passagem que diz o seguinte, versículo 10, voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes a riqueza, nem ainda dos entendidos o favor, mas o tempo e a oportunidade pertencem a todos. Né? O que eu aprendo com isso é que muitas vezes não adianta eu falar, eu não tive sorte. A sorte vem para todos. Você pegar aqui na linguagem transformadora, está escrito assim, o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha, o corredor mais rápido nem sempre vence a corrida. As pessoas muito preparadas nem sempre conseguem sucesso. Tudo é estar no lugar certo e na hora certa. O versículo que antecede a esse é o 9, que diz assim, eu vi algo debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira. Também ele fala o seguinte, olha, tudo que tiver à mão para fazer, faze-o conforme as suas forças. Por quê? Porque para a sepultura, para onde tu vais, não há muita coisa para se fazer. Pertence a outro mundo. Nós, nessa semana passada, vivemos um luto, né? Todos os católicos, o povo cristão em geral, eu não sou católico, sou cristão protestante, mas ao mesmo tempo tenho um respeito muito grande pela fé dos católicos e estou solidarizado pelo falecimento do Papa. O Papa cumpriu a sua missão e até o último momento esteve lá na manhã de domingo dando a sua bênção pascal. Qual é a sua missão? Se eu perguntasse para você o porquê que você está aqui, você poderia me responder? Quais são os objetivos da sua vida? Qual que é a sua missão de vida? Todos nós temos um porquê de estarmos aqui. E precisamos aproveitar esse tempo e fazer aquilo que é para ser feito. Não nascemos apenas por nascer. Não nascemos porque alguém teve um descuido e se engravidou. Ou aconteceu algum acidente e você veio ao mundo. Não. Você nasceu porque existe um projeto para você. Existe algo que Deus criou, que o universo trouxe para que você faça. Tem algo que só você pode fazer. Na pandemia, muitas pessoas foram embora, e algumas pessoas da minha comunidade. Eu já sou uma pessoa de 56 anos, já tenho meu filho criado, já tenho netos. Quando eu vi aquela mãe morrer, deixar duas crianças, eu fiquei muito assim sensibilizado. Eu cheguei a fazer uma pergunta, porque eu estive no leito durante 18 dias, e eu quase morri, e eu sobrevivi, e ela não. E eu perguntei para Deus no meu coração, Deus, eu penso que a minha missão já está bem adiantada. A missão dessa moça ainda tinha muitas coisas na minha maneira de ver. Por que eu fiquei e ela foi? São respostas que não existem. Só que, com certeza, havia algo que a família dela precisava fazer. Eu acompanho sempre pelas redes sociais e vejo que o esposo dela, apesar de ter sofrido muito, ainda continua com a família, tocando. As filhas estão grandes, estão muito bem, 5 anos depois. Então havia um projeto, havia um porquê. E só a eternidade pode explicar. O fato é que depois de tudo isso, eu ainda estou aqui. 5 anos já passaram. Eu ainda estou vivo. Estou com saúde, graças a Deus. Isso quer dizer o quê? Eu tenho algo para fazer. Minha missão não terminou. Qual é a sua missão? O tempo e a sorte pertencem a todos. E você tem que fazer a sua parte. Falando em tempo e sorte, hoje eu vou entrevistar 2 pessoas. Hoje a entrevista está dobrada. Eu vou falar primeiro com o Lucas. O Lucas, que é filho do seu Jandir,
e também da dona Cléo. Ele que nasceu no dia 21 de abril. Tá aí, fez aniversário essa semana passada. Vou conversar também com o Vinícius. O Vinícius é filho da dona Ataíde, aliás, Danilo, desculpe, Danilo, né? Filho da dona Aldaíde e também do seu Clídio. Ele que nasceu lá no dia 25 de novembro, é meu parceiro de nascimento, sagitariano aí, nasceu no mês de novembro, eu sou do dia 29, e eles são consultores financeiros. São pessoas que vão nos ensinar muito a finanças, a entender um pouco mais desse mundo business, de dinheiro, de economia, num Brasil que tanto precisa. Mas isso depois da nossa vinheta. Pois é, hoje eu vou falar com o Danilo, né, Danilo? Toquei você por Vinícius, né? Falei então que eu vi aqui escrito Vinícius e acabei confundindo. Danilo e também o Lucas. E vocês são consultores financeiros e nós vamos estar conversando um pouco sobre esse mundo de finanças, de economia. Seja bem-vindo. Vamos começar Obrigado. Com o Danilo. Fale, Danilo. Um abraço. Muito obrigado pelo convite, Paulo. É uma satisfação enorme estar aqui hoje. Lucas. É um prazer enorme estar aqui com você hoje, Paulo, batendo esse papo. Estou muito feliz, tenho certeza que a gente vai conseguir agregar bastante com as pessoas que estão em casa, um tema que é tão importante e que está tão em alta. Tenho certeza que eu, junto com o Danilo, vamos conseguir compartilhar bastante conhecimento, bastante dicas, bastante coisa na prática também. De fato, o nosso tema é bem relevante. Claro. Bom, o nosso programa, Lucas e Danilo, fala muito da trajetória de pessoas. Obviamente, vocês têm uma trajetória um pouco curta, vocês são muito jovens, né? Danilo tem 21 anos, isso? E o Lucas, isso 22. Eu tenho 24 anos. 24 anos. O Lucas, 24 e o Danilo, 21. E vocês tão jovens, já estão aí empreendendo e fazendo uma área muito forte, muito concorrida, que é a área da economia e em todos os aspectos, né? Hoje existe tanta coisa para se fazer e é tão complicado esse negócio de economia. Mas eu queria falar um pouco sobre a trajetória de vocês, mesmo que essa trajetória seja um pouco curta. Vocês são nascidos aqui em Porto Velho, os dois, né? Isso? Exatamente. São filhos, só que o Danilo é filho de piauenses, né? Como é que foi a sua história? Como é que seus pais se conheceram? E como é que vocês vieram para cá? Ou se eles se conheceram aqui? Conta um pouco da história da sua família. Show de bola. Bom, meus pais estão aqui na cidade, né, em Porto Velho, há cerca de 26 anos. Meu pai é nascido numa cidade chamada Padre Marcos, mas ele foi criado em uma cidade chamada Jaicós, no interior do Piauí. A minha mãe é nascida em Floriano, uma cidade hoje em torno de 80 mil habitantes, divisa com o Maranhão. Eles se conheceram Poxa, agora você me pegou, Paulo. Mas, assim, eles se conheceram ali na faculdade mesmo, né? Aquele período ali, um pouco antes da faculdade. Aqui em Porto Velho? Não, lá no Piauí mesmo. Piauí. Isso, lá no Piauí. Seus pais são formados em quê? Pronto, meus pais eles se formaram em Campina Grande, Paraíba, na Universidade Estadual de lá. E eles são formados em enfermagem, são enfermeiros. E esse foi o motivo deles terem vindo para cá, para Porto Velho, né? Eles passaram num concurso estadual que estava acontecendo aqui, há cerca ali de 26, 27 anos atrás. E ambos passaram e embarcaram juntos aí nessa jornada de vir para cá e, de fato, construir uma família e construir toda uma vida do zero aqui na cidade. Vocês chegaram aqui em que ano? Cara, chegaram em 98. 98. Faz um tempo. Você não é o primeiro filho? Não, eu sou o mais novo. Você é o caçulinha. Sou caçula. Meu irmão mais velho acabou de fazer 26 anos. 26 anos. E seu pai hoje trabalha com? Ambos são enfermeiros. Enfermeiro. Isso, no estado e no município.
Assim, Isso. ótimo. Trabalha em qual hospital? Meu pai trabalha no Cosme Damião, e na maternidade. Né? No município na maternidade e no estado no Cosme. Minha mãe, no estado, ela trabalha num órgão chamado Sereste, que cuida da saúde do trabalhador. Fica ali na Rafael Vaz e Silva. E na maternidade também. Ambos são da saúde e você optou por outra área. Essa era, na verdade, era a única certeza que eu tinha, que era que eu não queria trabalhar com a saúde, apesar de ser uma área muito nobre, né, e que deve ser reconhecida. Né? Mais puxada, né? Muitos plantões, muitos casos ali no dia a dia. Não é fácil. Mas na pandemia foi algo assim surreal, né? Lucas, falar um pouquinho sobre você. Como é que seus pais chegaram aqui? Eles vieram de fora? São daqui mesmo? Que ramo eles seguem? Como é que você começou a mexer com essa coisa de finanças? Legal, eu sou rondoniense, meu pai é amazonense e minha mãe é pernambucana, né? Minha mãe... Pernambucana de onde? Ela é de Recife mesmo, da capital. Recife. A gente tem família lá. Meus pais são de... Meu pai, meus avós, pais dele, são de Pernambuco, ali de Bom Conselho, ao lado de Garanhuns. Ah, legal. Perto de Arco Verde, onde a gente tem uma família também. Exatamente. Inclusive, me falam bastante que eu tenho um sangue pernambucano e, bom, tá claro, né? Veio da minha mãe, exatamente. Cabeça quadrada. Já comentaram comigo também, não só a fisionomia, mas também a filosofia. Eu sou uma mistura, né? Porque eu puxei meu pai, mas minha mãe é italiana, né? Então ficou meio a meio. Legal. Legal, muito bacana. E aí eles se conheceram aqui em Porto Velho, nasci aqui em Porto Velho e apesar da minha pouca idade, tem uma estrada longa já eu considero longa, né? Já são aí mais de 10 anos trabalhando, exercendo mesmo. Comecei muito cedo. Meu pai é empresário, ele tem uma empresa no setor atacadista. Então, aprendi muito com ele. Inclusive, é a minha referência justamente como pessoa, como profissional. É lógico que no decorrer do caminho vim para a área de finanças, então consegui ter ali outras referências nesse sentido, mas meu pai é justamente meu inspirador, a pessoa que me ensinou tudo que eu sei hoje como pessoa, como profissional, como se portar. Eu vim para o ramo de finanças, sempre gostei desse assunto, desde os meus 18 anos venho firmando nisso ativamente, conhecendo como tudo funcionava. E em dezembro de 2023, conheci a empresa, a qual hoje nós temos um escritório aqui em Porto Velho, eu e o Danilo. E aí eu amei tudo que a gente fazia, como funciona todo o nosso trabalho. Gostei de fato demais de como funciona. E ficou fácil, né? Quando a gente se identifica, quando a gente ama o que a gente faz, fica fácil da gente trabalhar. E claro, né, exercer o trabalho com muita maestria e, consequentemente, conseguir gerar uma qualidade de vida interessante, mesmo sendo muito jovem. Aqui também, Danilo, fala que você trabalhou com a questão da cozinha industrial da Igreja Adventista. Fala um pouquinho sobre isso aí. Você, na questão, seria alimentar na elaboração ou que área seria? Show. Acho que, na verdade, nós fizemos uma palestra uma empresa chamada Rossel Cozinha Industrial. Ah, sim. Entendeu? Palestra financeira. Isso, falando sobre finanças, sobre educação financeira. A gente falou também sobre finanças na Igreja Adventista Central, aqui da cidade. Fiz uma palestra lá sobre finanças, né? E foi bem legal lá. Você é do segmento adventista? Sou sim. O adventismo fala muito sobre a questão alimentar, né? Tem uma série de... São mestres, né, em alimentar com vegetal, com todo tipo de alimento mais puro, né? Isso, exatamente, né? Principalmente ali a carne suína, né? Que a gente não consome. Mas tem uma linha do adventismo que eles seguem bem a questão. Sim, bem estritamente, até mais do que isso, né? Vegetariano, sim. Sim. Eles são muito elaborados, né? Eu acho que quem quiser hoje montar uma... Eu lembro dos anos 80, tinha um restaurante dos adventistas em Campinas. Ele pegou fogo uma época.
Era um prédio enorme, lindo, e tinha uma parte de madeira nele. Os assoalhos desses prédios da época do Império, eles eram todos de madeira, de lei. Pegou fogo, foi horrível, mas esse restaurante eu gostava, ele chamava Vegetariano, né? E era tocado por adventistas. E a gente gostava muito de almoçar, porque você tinha todo tipo de comida, eles trabalham muito com grão. Todo tipo, era fantástico, né? Muita gente ia, uma alimentação muito boa, né? Que legal, que legal. Mas eu queria falar um pouquinho sobre essa questão dessa gestão financeira em cima de alimentos também, que é importante. Eu, depois já de uma certa idade, resolvi investir em uma franquia junto com um amigo, e eu sou parceiro de uma rede aqui chamada Federal Burger. E a gente tem um percentual ali de uma das lojas, né, a loja da Mamoré. E eu sou sócio ali do seu essa loja. E a gente vê como é complicado a questão de alimentação, né? Porque qualquer erro que você tiver, não estou dizendo nem de erro de elaboração, né? Mas é erro de cálculo, você leva prejuízo. Porque o lucro em alimentação é 15% se você tiver com um negócio muito legal. Se você tiver algum desperdício, alguma situação que você não cuidar, você perde o seu lucro, vai embora, né? Total. E a gestão financeira, eu acho que para essa área é muito importante. Total. Sabe o que eu acho legal também, Paulo, a gente comentar e que comento bastante com os clientes, é que o nosso trabalho tem muito a ver com isso, por incrível que pareça, né? Porque quando a gente vai no nutricionista, por exemplo, ele vai passar uma dieta, né, que a gente precisa seguir, um plano alimentar que a gente precisa seguir, e querendo ou não, o nosso trabalho, ele tem muito a ver com isso, que é justamente como a gente mostra para o nosso cliente como que ele se organiza, qual o plano que ele tem que seguir, o que ele tem que fazer no dia a dia para poder alcançar todos os objetivos. Aliás, a nossa missão de trabalho é justamente essa, fazer com que o nosso cliente alcance todos os objetivos financeiros dele da melhor forma possível. Então, é fato que a gente vai mostrar para ele, né, o plano, como que ele faz isso, como que ele organiza as finanças dele para isso, como que ele pode utilizar os investimentos dele para isso. E um grande objetivo, né, normalmente, se não tem que ser um objetivo de todo mundo, de fato, é pensar no longo prazo, né, pensar numa aposentadoria, por exemplo, e investir em negócios como uma franquia, Paulo, faz muito sentido, porque é um tipo de negócio que, bem estruturado, como você falou, a gente consegue gerar uma renda passiva, então consegue ele fazer um investimento para gerar uma renda passiva, com uma boa administração, com boas pessoas perto, a gente transforma esse negócio que lá no futuro vai gerar uma renda passiva, trazer uma tranquilidade. Aliás, não dá para trabalhar para sempre, né, Paulo? Por mais que a gente goste, a força de trabalho não é a mesma sempre. Hoje a gente consegue trabalhar 14, 15, 16 horas por dia, mas isso não vai ser para sempre. Então, se a gente pensar nisso desde antes, e é por isso que a gente trabalha tanto enquanto somos novos, porque lá no futuro a gente vai desfrutar muito disso. Olha, você está com toda a razão, Lucas e Danilo, porque vocês estão com a razão. Nessa sua fala, Danilo, Lucas, eu vejo... Eu estou com 56 anos hoje. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto quanto hoje. Por conta de... como eu trabalhei na área religiosa durante muito tempo, você praticamente não foca em ter resultados financeiros. O resultado é social, resultado para as pessoas, né, para a comunidade. Mas quando vai chegando a idade, você começa a pensar em você, né? Você fala, cara, eu estou ficando velho, eu vou dormir aonde? Eu vou ficar onde? Eu vou morar onde? Né? E aí foi quando eu acordei, a questão de uns 2 anos atrás, e falei, eu preciso fazer alguma coisa para mim também, né? Porque até então eu construí muitos prédios, mas eram para a comunidade. Eu fiz muitas coisas, trabalhei em muitos estados, mas não para mim. Não tem nada errado nisso. Aliás, era a minha função, é nobre. Mas na hora que você tem que pagar o seu plano de saúde, na hora que você tem que pagar o seu aluguel, na hora que você tem que cuidar da sua vida, você vê que é nobre, mas não, você precisa também ter o seu lado.
E aí foi quando eu acordei. Então, na realidade, hoje eu lidero uma pequena comunidade rural cristã, e isso me dá um certo trabalho também. Trabalho na capelania do Hospital de Base, no governo. O que eu tenho. O terceiro, eu lidero o terceiro setor numa clínica de recuperação de pessoas viciadas. O quarto é esse programa, juntamente com o apoio que eu dou em algumas programações aqui da TV. E o quinto é a parte da noite que eu dedico ao restaurante, né? Então, às vezes tem dia que eu levanto às 7 horas da manhã e vou deitar às 5 horas da manhã. Como que você faz, Então, Paulo? eu não sei, eu até hoje não sei. Mas eu ouvi vocês falando, né, que eu não sei se eu vou ter forças. Bom, eu tenho 56 anos, não estou com muita força, mas estou conseguindo trabalhar 18 horas por dia. Isso não é bom, não é saudável, não é salutar, mas é o que eu preciso hoje para conseguir fazer a coisa andar. Se eu tivesse feito uma gestão melhor, talvez eu não precisaria disso, porque eu queria ter tempo com meus netos, que moram em São Paulo. Eu moro só aqui, mas eu tenho meus 2 netos em São Paulo. Eu queria poder andar mais de bicicleta, eu amo andar de bicicleta, principalmente quando eu vou para São Paulo e eu subo as montanhas lá com meu neto andando de bicicleta. Eu queria mais poder mergulhar no mar, o mar é tão bom, a água salgada faz tão bem para você, mas não tenho muito tempo para isso. E se eu tivesse uma gestão financeira melhor durante o longo da minha vida, talvez eu teria criado reservas para isso. Sim. E a minha pergunta é, como alguém, tanto da minha idade, como com 40 ou com 30 anos, pode mudar isso aí? O que vocês podem ajudar? Em que área vocês podem mudar? Porque às vezes a pessoa acha que ela ganha R$3.000 por mês, ela não pode economizar. E se a pessoa não economiza quando ela ganha 1.500, ela não vai economizar com 3, não vai economizar com 6, não vai economizar com 30. Eu conheço pessoas que ganham acima de R$50.000 e estão devendo horrores, porque não tem gestão. Isso é muito verdade, tá, Paulo? O brasileiro, ele não tem o costume de se organizar e se planejar financeiramente. E um fato, Paulo, que infelizmente acontece é que a pessoa só para pensar isso quando é tarde. Lá para os seus 50. É quando pesa, né? Quando pesa. Cai a ficha. Quando cai a ficha. E aí chega lá naquela idade, a sua força de trabalho, como o Lucas falou, já não está tão forte como nos seus 20, nos seus 30. E aí ela para refletir e diz, e pensa assim, concorda e confirma assim para si mesmo que de fato ela não se planejou, não se organizou para esse momento. Então o brasileiro ele tem a dificuldade de viver o agora, mas também plantar para o futuro. Semear boas sementes para ter bons frutos lá na frente, né? E a questão de um ponto que você falou, de quanto mais a pessoa ganha, mais ela gasta, e também é um outro costume do brasileiro, infelizmente, que é justamente quanto mais ele ganha, mais ele gasta. Ou seja, o padrão de vida dele vai aumentando e ele não se organiza e não se planeja. Um planejamento orçamentário básico, por exemplo, que a gente estrutura, um básico, por exemplo, eu sempre falo isso em todos os lugares que eu vou, para você estruturar ali um bom orçamento, independentemente de quanto você ganha, você gastar ali os seus custos fixos, né, os gastos fixos ali, aluguel, luz, que mais? Água, gás, enfim, todos esses custos de moradia mesmo, de existência, que a gente chama de fixos, não passar ali de 50% do que você ganha, né? Parcelas de alguma dívida, enfim. Tá? De gastos variáveis, e quais são os gastos variáveis? Aqueles que variam tanto no valor que você gasta dentro do mês, quanto da frequência. Tem muito a ver com o estilo de vida também, os custos variáveis, né? Que é alimentação, supermercado, farmácia, que são de fato gastos que variam mês a mês, e alguns meses tem, outros meses não tem. São esses gastos variáveis mesmo. E aí que o Danilo vai justamente chegar no ponto de colocar também limite nesse tipo de gasto, né? Colocar ali em torno de 30% para ter aquele cenário do 50, 30, 20. Então 50% do meu orçamento é fixo, até 30%
de orçamento variável para justamente aqueles 20% ser a capacidade de poupança. Quando a pessoa tem isso organizado desde cedo, o que é legal? Não acontece o que você comentou, do padrão de vida aumentar suficientemente e nunca conseguir guardar. Porque quando ela tem isso muito bem estruturado, Paulo, desde quando ela começa a sua vida de trabalho, começa a ganhar dinheiro e tem isso estruturado, ela sempre está guardando 20%, que é um proporcional à renda. Então a renda vai aumentando, o quanto que ela está guardando está aumentando também. Exatamente. Então isso é sensacional, quando a gente coloca no longo prazo, né, traz os juros compostos. No caso de começar um pouco mais atrasado, isso provavelmente vai ter que aumentar. Então, vou ter que guardar mais por estar em um período um pouco mais curto e trabalhar por muito mais tempo também, o que nós não indicamos, né? Não entendemos. Porque, Lucas, na realidade é assim, olha, se eu não consigo fazer com pouco, eu não vou fazer com muito. Verdade. Tem até um versículo da Bíblia, você que é cristão, adventista, não sei se você é católico ou adventista. Sou cristão. Você sabe, a Bíblia nos ensina muitas coisas, né? Ela ensina você a fazer cálculos. Perfeito. Se você for construir uma torre, veja se você tem condição de terminar ela. Verdade. Ela nos Inclusive, ensina a economizar, né? Inclusive, a segunda palavra mais citada na Bíblia é dinheiro. É dinheiro. É a segunda palavra. Porque tudo gira em torno disso. Então não adianta você vir com conversa fiada que não vira. Né? Dinheiro é 1 mais 1. E é assim que funciona. É plantando que se colhe. Não tem como. Se você toda vez consome tudo que você tem, não tem jeito. Não vai ter sobra, não vai ter como. Existe uma passagem bíblica que diz assim: aquele que é infiel no pouco, é infiel no muito. Então não adianta. Se você não consegue administrar o pouco, você não vai administrar o muito. Não vem com essa... é até bom para vocês que sempre estão dando palestra, tenta pesquisar um vídeo que tem, é da Globo, se eu não me engano, acho que foi de aquele repórter que tinha, o nome era um programa que chamava Globo Repórter. Globo Repórter era toda semana, nem sei se tem mais, nunca mais vi na TV. Globo Repórter, uma vez por semana, eles fizeram uma matéria, eu não sei se foi no Fantástico ou no Globo Repórter, que eles falavam o seguinte: os últimos ganhadores dos últimos 10 anos da Loteria Federal. Mas essa matéria, ela tem uns 30 anos, 25 a 30 anos atrás. Então, foi lá atrás mesmo. Aí começaram a pegar. Gente, os caras ganharam milhões. Teve um que ele chegou a alugar um avião e colocou a família inteira e foi para Disney. Ele comprou casa para todo mundo. Era muito dinheiro na época. E o Brasil estava no momento que se comprava casa barata. Moral da história, quando ele ganhou na loteria, ele era casado, tinha uma casa e tinha uma vidinha assim. Ele ganhou na loteria, a primeira coisa que ele fez foi separar da mulher. Fez toda a bagaceira que tinha que fazer. Quando ele ficou sem dinheiro, a amante dele abandonou ele, com certeza. E ele morava de favor. Até a casa que ele tinha, ele perdeu. Até isso o que é ele muito tinha, comum. Isso é muito até comum, o que ele Paulo, tinha, ele infelizmente. perdeu. E foram assim, sucessivamente. O único que conseguiu ganhar dinheiro foi um peão de boiadeiro que ganhou um prêmio razoável, não era tão grande assim, investiu numa fazenda e se tornou um fazendeiro de sucesso. Foi o único. Nenhum. Então, quer dizer, não adianta dar dinheiro para quem não sabe lidar, ele vai continuar pobre e vai terminar mais pobre ainda. Exatamente. Exatamente, Paulo. Exatamente. Isso que você falou, Paulo, a pessoa que não sabe administrar o pouco não vai saber administrar o muito, é muito verdade. Muito verdade. Quando a pessoa ganha um prêmio de uma loteria, o que acontece? Ela vai fazer tudo que ela sempre quis. Mas ela esquece que existe um amanhã. A probabilidade de um amanhã é muito maior de não haver, né? E um outro fator também, as pessoas acabam torrando, de fato, todo o patrimônio ali que elas ganham nessas loterias, até ela ter o que inconscientemente ela sabe administrar.
Eu acho assim que é a sensação do infinito, né? Eu tenho um reservatório de água enorme e eu acho que a água nunca vai descer, mas se você não tem a bomba para encher, ela vai acabar. Nós vamos falar sobre isso aí, é muito importante. Como que você vai manter esse reservatório cheio e como você vai continuar a sua vida para você ter um futuro melhor, falando de administração financeira, de gestão, mas isso depois dos nossos comerciais. Daqui a pouquinho a gente volta. Depois das férias, é hora de cuidar do seu veículo com quem entende do assunto. A Digão Auto Center está pronta para garantir que seu carro volte para a rotina com qualidade e o melhor desempenho. Aqui na Digão Auto Center tratamos do seu carro com toda a qualidade e segurança que o cliente necessita. Você que precisa fazer aquela revisão, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, suspensão, freio, vem para a Digão, que é o lugar certo. A Digão Auto Center fica aqui na Avenida Jaci Paraná, número 2570, entre as ruas Elias Guaraíba e Rafael Vaz Silva. Aqui, cada cliente é tratado com atenção e cuidado, seja para atender as necessidades do lar, do comércio ou da indústria. Com produção própria, garantimos qualidade e inovação em cada fórmula. Atendemos desde famílias até grandes empresas com soluções que se adaptam às necessidades de cada cliente. Bom, gente, eu estou aqui com o Danilo e com o Lucas, que são gestores financeiros, e esses meninos são tão jovens e tão sábios, já estão aí desenvolvendo um capital, treinando pessoas, ensinando pessoas a fazer gestão, como sair do zero até 1 milhão sem tanta pressão, sem tanta dificuldade, como é possível, né? Nós estamos falando sobre as pessoas que ganharam dinheiro e não sabiam o que fazer com esse dinheiro. E a ilusão que tem de uma caixa cheia que nunca vai esvaziar. Mas um reservatório na torre que está cheio de água, tem um momento que ele vai esvaziar e eu preciso repor água nele. Como é que funciona? Se sai mais água do que entra, a água vai acabar em um certo momento e você vai ter um problema sério. Se entra mais água, você vai ter um reservatório preenchido. Fale um pouco sobre isso, Danilo e Lucas. Estamos aqui para ouvir e entender um pouco desse gestão financeira, como que eu faço para melhorar a minha vida. Muito bom, Paulo. Inclusive, o exemplo que você deu parece tão óbvio, né? A gente tem até um amigo, outro consultor, que comenta, né? O óbvio só é óbvio a partir do momento que é dito. Então, esse dinheiro, né, normalmente para quem ganha loteria, ganha algum tipo de dinheiro que é relativamente fácil, né, entre aspas, porque existe uma questão de sorte. Aliás, é justamente por isso que acaba muito fácil, porque veio muito fácil. Mas dá para se colocar importância nesse dinheiro, né? E a primeira coisa que a gente sempre comenta, como você falou, esse dinheiro não é para sempre. E é justamente isso que tem que ficar claro, né? Esse dinheiro não é para sempre. Como que a gente pode administrar? É muito comum a gente ver a primeira coisa acontecendo, esse dinheiro virar passivos, virar casa, virar carro, viagens, que são coisas que trazem mais percas financeiras, né? Aliás, para se administrar uma casa, tem os custos de uma casa, existem até impostos. Então, quando a pessoa ganha na loteria, sai comprando casa para todo mundo, né? Sai dando casa para todo mundo, carro para todo mundo, infla também o patrimônio da família inteira e essa família também fica refém dele, porque ele também tem que ajudar financeiramente. Aliás, uma casa gera custo, gera imposto, carro tem imposto, tem custo, tem combustível, manutenção e o dinheiro vai acabando, vai acabando e vai acabando. Então, o ideal é que, caso isso aconteça, né, se isso acontecer na nossa cidade, vão ficar muito felizes, inclusive, né, se uma pessoa ganhar na loteria, porém tem que ser administrado da melhor forma. E a pessoa tem que procurar, primeiramente, profissionais de qualidade para poder administrar esse dinheiro. Aliás, a melhor forma disso é pensar nos investimentos, por exemplo, né? Porque com bons investimentos, ele consegue, com esse dinheiro, como a gente está falando de muito dinheiro normalmente, a gente consegue criar uma renda passiva. E se a pessoa tem um orçamento
bem definido a partir disso, ela consegue viver com tranquilidade financeira, liberdade geográfica, pode morar em qualquer país do mundo normalmente, de forma muito tranquila, fazendo bons investimentos, criando renda passiva, e isso de uma forma principalmente diversificada, né? Então a gente tem várias opções. A gente pode abrir empresas, nós podemos criar empresas, ser sócios em alguns negócios. Também existe o mercado financeiro, né? Como, por exemplo, ações, fundos imobiliários que geram renda passiva. Tem o setor imobiliário também, que a gente pode comprar imóveis e viver de aluguel, né? Muito se fala disso aqui na nossa região. Então, pegar esse dinheiro e criar uma renda passiva vai ser o melhor caminho. E viver com essa renda passiva vai ser importante. Mas até uma coisa que o Danilo é um pouco mais especialista do que eu, é pensar um pouco também que nós moramos no Brasil e nós temos inflação. Então, o nosso custo de vida tende a aumentar sempre. A inflação no país é alta. Então, né, Danilo, até você pode complementar para a gente como que a gente pode se proteger da inflação nesse sentido, né? Porque o dinheiro também ele vai perder valor durante o tempo. Show. Até falando um pouquinho de como funciona, né, a macroeconomia do país, a gente tem, primeiramente, o que o Lucas falou, que é a inflação. Nada mais, nada menos, você talvez não saiba o que é, mas você sente no bolso todos os meses quando vai no mercado. Que é o quê? Justamente o aumento generalizado dos preços dos produtos e serviços. Né? Seja por oferta e demanda, por alta do dólar, diversos fatores que podem trazer justamente esse aumento dos preços, né, dos produtos e serviços. Tá? E para controlar a inflação, a gente tem o que a gente chama a taxa Selic. Tá? A cada 45 dias, lá em Brasília, tem um comitê de política monetária, lá um Banco Central, e eles se reúnem para discutir como está o cenário do nosso país, para identificar ali se faz sentido manter uma taxa Selic, se faz sentido diminuir, se faz sentido aumentar. Né? Hoje, a gente está numa Selic de 14,25. É extremamente alta. Extremamente alta, Paulo. Só para você ter ideia, 5 anos atrás, antes de estourar a pandemia aqui no país, a gente estava em torno de 2%. Então, desde lá, a gente tem vivido cenários de aumento. Teve um leve declínio, mas a inflação voltou a subir. E aí a gente está nesse período de alta e tende a manter durante todo esse ano. E manter um pouco também mais ali para o próximo ano. Né? E respondendo... Inclusive, a gente tem um cenário agora de uma cliente médica, inclusive, que lá atrás ela planejou, por conta própria, fez uma projeção de acúmulo. E ela fez até bons investimentos, conseguiu acumular o valor que ela instituiu, que ela imaginou que seria suficiente para uma aposentadoria, e agora chegou no prazo, ela acumulou o valor que ela imaginou que precisava, só que com a inflação esse valor é 1/3 do que ela realmente precisava. Então, é justamente esse cálculo que nós, como especialistas, vamos fazer. Qual que é o valor exato que uma pessoa precisa acumular ou precisa ter de patrimônio para ter uma renda passiva no futuro e, claro, não ter surpresa lá no futuro de que aquele valor não foi suficiente. Exatamente. Inclusive, ela nos procurou porque está extremamente frustrada que ela não fez um bom planejamento, não se adequou ao mercado. Exatamente. A taxa Selic ela é feita para dificultar o acesso ao crédito no nosso país. Então, com uma taxa Selic mais alta, o consumo no nosso país tende a diminuir. Diminuindo, os preços das coisas tendem a diminuir, fazendo com que a inflação diminua. Consequentemente, lá no Banco Central, eles vão avaliar se faz sentido diminuir ali a taxa Selic ou manter, né, e entender como que o mercado está projetando uma inflação futura e uma taxa de juros futura também. Tá? Então, você tem que investir em investimentos que batam ali pelo menos o que a gente chama de CDI, né, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que ele acompanha justamente a taxa Selic. Então, são investimentos ali que rendam pelo menos 100% do CDI, e aí sim você está minimamente protegido
justamente da inflação que a gente comentou aqui. Bom, isso aí vocês estão falando de um mercado protegido, vocês estão falando de uma aplicação sólida, que dá pouquinho, mas é sólida e tal. O que você fala do mercado de ações e o mercado volátil das criptomoedas? O que a gente sempre comenta no nosso trabalho, Paulo, é o seguinte: quando você está começando no mercado financeiro, nós não recomendamos nunca, e o assessor de investimentos, que é a pessoa que trabalha junto com a gente escolhendo e distribuindo ativos, a gente nunca recomenda que comece no mercado financeiro com renda variável e investimentos alternativos como a criptomoeda. Por quê? É extremamente volátil, extremamente variável, né? Eu posso simplesmente num dia, um exemplo prático, né? Eu comprei 50 mil reais de ações de uma determinada empresa e aí no dia que eu precisei do dinheiro, 6, 10, um mês depois, ela estava valendo 45 mil. Então eu perdi dinheiro. Então no começo não faz sentido. Porém, pensando numa carteira mais a longo prazo, onde eu já tenho uma reserva de emergência bem estruturada, principalmente em investimentos de renda fixa, aí começa a fazer sentido a gente ir para a renda variável, que são como ações, fundos imobiliários, que vão gerar renda passiva, pagamentos mensais, para a gente gerar renda de fato, né? Então, no começo do mercado financeiro não faz sentido, mas uma carteira estruturada, de longo prazo, ações e fundos imobiliários vão ser excelentes. Isso, criptomoedas é mais um investimento para você fazer mínimo, de fato mínimo, por ser um mercado que é instável, né? Apesar de a principal criptomoeda aí, o Bitcoin, tem aumentado bastante de valor, né? Aumenta e sobe e desce. Isso, e em dólar, né? O aumento em dólar é o que de fato... É exponencial, né? É o que de fato vale, né? O aumento em reais pode ser devido ali também ao aumento, a alta do dólar, né? Mas é interessante você ter uma criptomoeda se você já tiver uma reserva de emergência estruturada ali, pelo menos uns 6 meses ali do seu custo de vida, guardado em um investimento seguro, que tenha liquidez diária e que também a gente não abra mão da rentabilidade, né? Que seja minimamente interessante, como eu falei, dos 100% do CDI. Tá? Esse minimamente favorável que o Danilo está comentando porque assim, as pessoas conhecem muito a poupança, né? A poupança ela rende muito menos que isso, que o Danilo está falando, muito menos que 100% do CDI. Então, a primeira coisa que a gente comenta com o cliente é procurar opções não contra, mas fora dos bancos tradicionais mesmo, porque os bancos tradicionais eles vão ter produtos que fazem sentido normalmente para o banco. Então, procurar corretoras mesmo, que são empresas especializadas em investimentos, que vão ter produtos melhores e vão ter produtos imparciais, porque o banco ele vai ter o produto dele. Dentro de uma corretora, você tem os produtos da corretora, mas tem produtos do mercado financeiro como um todo. Exatamente, tá? Só complementando o Lucas, uma corretora de investimentos é como se fosse um atacadista. Ele tem muito mais opção. E o banco ele é como se fosse um mercado de bairro ali que compra do atacadista e revende com um preço mais alto. Então, falando da poupança, que hoje ainda existem trilhões no nosso país guardado ainda em poupança, apesar de ser seguro, se você guarda seu dinheiro na poupança, você está perdendo seu dinheiro, porque ele rende abaixo da inflação, né? Rende ali 70% do CDI. E como eu falei, o interessante é minimamente 100%, mas a gente consegue chegar tranquilamente em 110, 120 com alguns outros investimentos, tá? Bom, nós estamos falando talvez de um funcionário público, de um advogado, de um microempreendedor individual, até mesmo um empresário. Mas falando de uma pessoa comum que recebe um salário mínimo ou um pouco mais, 2 salários, 3 ou 4 ou 5, como que essa pessoa poderia pensar em ter uma gestão financeira? Quais são as dicas que você daria para uma pessoa comum que precisa pagar água, luz, o aluguel, alguma despesa da faculdade, comer, viver ou pagar a prestação de um carro?
ou de uma moto. O que você aconselharia a essa pessoa? Como que ela faz uma gestão? Eu costumo dizer, Paulo, que essas pessoas, elas têm, além de aprender muito com a gente, elas podem nos ensinar muito. Porque hoje viver com o mínimo no Brasil está muito difícil. Então essas pessoas, de fato, são pessoas que nos ensinam muito como que elas conseguem fazer isso de fato. Mas um direcionamento bem legal, nesse caso de se dar, não muito diferente do que a gente comentou, mas mesmo com pouco ou médio, ter sim uma organização, ter um cenário bem estruturado para que evite-se, inclusive, entrar em dívidas, principalmente evitar entrar em dívidas. Então, evitar financiamentos, evitar empréstimos e ter uma organização que faça sentido para o momento de vida atual. Então, se a renda é relativamente baixa, né, uma renda mínima ali, e precisa ter muitos compromissos no mês, tentar fazer com que esses compromissos não assumam exatamente 100% dessa renda. Nós entendemos, é extremamente difícil isso, mas, de fato, muitos sacrifícios terão que ser feitos para que isso aconteça. Então, ter essa organização desde cedo, como a gente comentou lá antes, quando a renda for aumentando, aí sim, se a pessoa pelo menos não entrou em dívidas, né, não teve isso, buscar aumentar a renda, buscar fontes alternativas de gerar renda extras, vai justamente proporcionar que essas rendas que vão entrando possam complementar aquele pouquinho, né, por mais que seja pouco, de guardar. O que você comenta, Danilo? Infelizmente, a realidade da maioria dos brasileiros não é favorável financeiramente, né? Então, de fato, buscar ter um padrão de vida abaixo do que ganha é bem difícil. Então, o que é preciso? De fato, ali, buscar fontes alternativas de renda, ter renda extras mesmo, fazer serviços a mais do que já está acostumado, né? E mantendo sempre ali abaixo do que ganha, né? E também um fator interessante, importante de se falar, é a questão do cartão de crédito. Muitos brasileiros, eles acham que é uma extensão do salário. Que é infinito, né? Que é infinito. Então, se a pessoa ganha 10, tem um limite de 5, ela acha que ganha 15. Só que ela não ganha 15, ela ganha 10. Primeiro mês dá, né? No primeiro mês dá. Segundo mês você consegue, mas no terceiro... Isso. E depois, se você mantiver nesse ritmo, você vai viver em dois cenários. É o que a gente chama de corrida de ratos. Está sempre trabalhando para pagar a conta. Nunca consegue guardar dinheiro por falta desse planejamento. E o outro é entrar ali nos juros rotativos. E aí, o rotativo é a destruição, né? É a destruição. Porque acaba com o seu nome e depois... É uma bola de neve. É uma bola de neve, são 18, principalmente 17% de juros. É descomunal, é assustador, né? Exatamente. Principalmente devido à Selic, no cenário de hoje. E aí o que acontece, essa Selic está arrebentando com a gente. Mas se soltar também, o povo vai se endividar que nem doido. Nós não estamos prontos para ter um crédito barato. Deveríamos estar. Ainda não. Perfeitamente, né? Porque a escola não tem estudo sobre isso, ninguém passa essa expertise, principalmente nas escolas públicas, né? Na escola particular ainda tem algumas que fazem um bom ensinamento dessa área. As famílias vivem dependendo dessa confusão toda e acaba ninguém ensinando ninguém. Mas, na realidade, se nós ficarmos dependendo desses juros, né, você vê, tem pessoas, principalmente, nós somos a capital do contra-cheque. Estamos mudando isso com o tempo, mas somos a capital do contra-cheque. Muitas pessoas trabalham no governo, dependem de um contra-cheque do governo. Isso é muito verdade. E aí o seguinte, entram naquele negócio do consignado. Consignados. Né? Porque é mais fácil, juros... Juro parece baixo. que é um pouquinho mais baixo, mas também não é tão baixo assim. E aí porque vai tirar parte do seu salário. Aí você faz um financiamento em 10 anos, né? Você já comprometeu, às vezes, 30% do seu salário para 10 anos, gente. Você nem recebeu esse salário. E você se comprometeu. Exatamente. Pagando juros e tal, vai ter um dinheiro ilusório, que às vezes não vai dar para 2, 3 meses, e vai entrar numa bola de neve. E tem gente que faz empréstimos atrás de empréstimo, que vende empréstimo.
motivador, né? Exato. O pior cenário nesses casos, Paulo, é quando a pessoa está pagando parcelas de dívidas e o que ela está pagando é só os juros. Não tá batendo do saldo devedor. Ou seja, ela está numa dívida quase que eterna, né? E esses casos... É quase uma escravidão, né? Uma escravidão. É uma escravidão. E esses casos das pessoas pegarem consignados, muitas vezes é por falta de planejamento. Porque aconteceu algum imprevisto, porque não tinha uma reserva de emergência estruturada. Ou porque tinha um desejo de fazer alguma coisa e ela tomou uma decisão impulsiva, sem pensar. Totalmente emocional. Totalmente emocional. E, infelizmente, está nesse cenário agora de... Às vezes entrou porque em um, não entra foram em outro. ensinados a vencer os impulsos, né? A minha nora, ela postou uma cena uns anos atrás que me emocionou muito. Meu neto chama Joshua e ela colocou ele gosta muito de chocolate, ela colocou uma barra de chocolate em cima da bancada, pôs ele sentado e disse: a mamãe não quer que você coma essa barra. Só quando a mamãe autorizar você vai comer. E deixou ele sozinho lá, e deixou filmando. E chegou um momento que ele começou a chorar e pediu: mamãe, me tira daqui. Tira daqui. Eu não quero ficar de frente com a barra. Não resistiu à tentação. Não resistiu, mas pediu para tirar daqui, para ele sair de perto. Ele estava muito próximo da barra de chocolate. Acho que uns 2 anos depois, eu fui visitá-los e eu levei algumas barras de chocolate e deixei no meu quarto. Né? Eu tenho um quarto lá, quando eu vou, tem um lugar que eu fico, dentro da casa deles. E aí eu virei para o Joshua e falei: vovô trouxe chocolate, vamos comer chocolate? Aí, a hora que eu cheguei no quarto, ele falou assim: vovô, o senhor falou com a mamãe? Eu falei: não, a gente come aqui mesmo, nós dois só, né? Vovô querendo já estragar o neto. Aí ele virou para mim e disse assim: vovô, a mamãe não deixa. Tem que conversar com ela. Para ver então a ele importância do aprendeu ensinamento, a resistir à tentação. Quando a gente aprende a resistir à tentação, tudo é mais fácil. Né? Por exemplo, uma dica que eu dou: não vá fazer compras no supermercado com fome. Almoce antes ou jante antes. Isso. Ou merende. E vá Se você ir com a barriga cheia, você vai comprar só o que você precisa. Agora, experimente ir para um supermercado com fome para você ver. Falando em supermercado, Paulo, você sabe por que o brasileiro tem o costume de fazer compra mensal? Você sabe? Por causa da inflação. Isso, Na minha época dos anos 80, eles compravam porque a inflação era tão grande, os alimentos subiam, às vezes no mesmo dia, 2 vezes. No mesmo então dia. enchia, E tinha um cara que etiquetava ali diariamente, toda hora. Então o brasileiro ele tem esse costume até hoje. Sim. Adquiriu, né? Só que financeiramente, vale mais a pena você fazer isso, ir no supermercado com uma lista do que está faltando semanalmente. Compra o que é não perecível, mantém em casa. O que não é, vai comprando semanalmente, porque aí você vai comprar só o que precisa e não besteiras. Né? E aí sim você vai conseguir também economizar dinheiro com isso. Com certeza, não tem tanta sobra de comida, dá para você administrar. A gente perde muita coisa. E se as pessoas fizerem uma gestão, por exemplo, tudo bem, você quer comer fora, eu sou do fast food, eu quero vender. Mas tem momentos que, se você não está podendo comer fora, você faz em casa, né? Faz menos, fica mais barato. Um dinheiro, às vezes, de um almoço que você come fora, você consegue comer. Às vezes, se souber fazer a gestão também, porque às vezes não compensa, né? Você consegue alimentar, às vezes, 2, 3 alimentações em casa. Perfeito. Né? A gente, inclusive, comenta bastante com os clientes, Paulo, que quando a pessoa tem até um plano alimentar, relacionado a ter uma boa alimentação também, cuida da saúde, tudo isso influencia também no financeiro. Aliás, a gente costuma dizer, né, e aplicar com os clientes, por exemplo, de fazer marmitas durante a semana para economizar tempo, poder trabalhar com mais afinco. Isso traz também uma tranquilidade financeira. Eu tenho um caso, por exemplo, de um cliente que entre supermercado, restaurante, bares, ele gastava algo em torno de R$ 5.500. Hoje, fazendo reduções, ele cuidando mais da saúde, tendo um plano alimentar, ele gasta algo em torno de R$ 3.000, R$ 2.800, pensando numa família. Então, a gente consegue trazer reduções aí que são financeiramente inteligentes, trazendo tranquilidade financeira e até na saúde também do nosso cliente.
Então, eu vejo que isso é uma situação muito inerente de você fazer uma gestão, ir para cima, acreditar e é aquela coisa que eu costumo dizer em minhas palestras, nada muda se nada mudar. Se eu não tomo decisão de mudar, eu nunca vou ter resultados diferentes se eu sempre faço as mesmas coisas, né? Eu quero que vocês tenham agora 2 minutinhos para nós encerrarmos. Eu precisava saber o seguinte, essa pessoa que está nos assistindo agora, o que elas podem fazer nas redes sociais de vocês, no escritório de vocês, para ter uma gestão, mesmo que ela tenha pouco, ou às vezes ela tenha uma condição até boa, o que vocês podem ajudar essa pessoa? Show. Você diz em qualquer cenário? Em qualquer cenário. De vir falar com a gente? Show. Você diz para dizer as redes sociais mesmo? Isso. Show. O que você quiser, telefone, rede social, alguma coisa, porque às vezes a pessoa não tem dinheiro para contratar vocês, mas às vezes um vídeo de vocês... Algo a gente pode agregar, algo que a gente pode ajudar. Né? Tá? O meu Instagram é @danilo.js.oliveira. Tá? O meu número do meu WhatsApp também, se quiser me chamar, é 69 99274 9111. Pode me chamar, me dar um alô que eu vou te dar uma atenção, te ajudar, te dar dicas, conselhos. A gente pode marcar um bate-papo para conversar. Repete o telefone. O número 69 99274 9111. Perfeito. O meu telefone que pode me mandar mensagem no WhatsApp é DDD 699 9272 2890. O meu Instagram é @lucasmedeiros_consultor e _RO. E pode me chamar que mesmo que você não se torne cliente, a gente consegue dar alguns direcionamentos, mostrar como que a gente faz na prática o nosso trabalho. E você, mesmo não se tornando cliente, com certeza a gente consegue bater um papo, já dar alguns direcionamentos iniciais para transformar de fato sua vida financeira e você ter uma longevidade financeira na sua vida. E também esse empresário, se quer, por exemplo, dar uma palestra na empresa dele para motivar os funcionários. Fazemos também. Show, fazemos também. Pode chamar a gente que a gente fazemos também. A gente vai lá e faz. O que eu aprendo no final dessa palestra é o seguinte: você precisa ajuntar, né? E um grande amigo meu, eu aprendi com ele o seguinte: tudo que ele ganhava, ele separava 30%. Ele vivia com 70%. 30% ele guardava. Ao longo de um ano, você vai ter 30% do salário de um ano inteiro. Ao longo de 10 anos, você vai ter 30% do salário de 10 anos. Se você souber fazer isso, você tem como crescer. Eu falei com o Danilo, falei com o Lucas, foi um prazer conversar com vocês. Igualmente, Paulo. Obrigado, Paulo. Deus abençoe Obrigado pela vocês. Vocês são tão jovens, até inveja. Vocês têm uma vida longa pela frente. Dá para fazer muita coisa boa. Já está com a cabeça boa assim, eu acredito que vocês vão chegar muito longe. É isso aí. Tanto faz você estar numa idade como a minha ou na deles, se você fizer as coisas certas, o universo vai sorrir para você. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre vocês e vos dê a paz. Boa semana, né? Terminando aí o nosso sabadão. Você tem domingo pela frente e no YouTube é a hora que você quiser. Forte abraço. Tchau, tchau.